Foi a primeira entrevista de Kamala Harris como candidata à Casa Branca. Esteve ao lado do seu vice, Tim Walz, e tentou mostrar-se mais ao centro, de forma a afastar a ideia de que Donald Trump lhe tenta colar sempre de radicalismo. Enquanto isso, tentou também mostrar que há diferenças em relação à administração Biden, mas sem deixar de elogiar o que o atual presidente fez nos últimos anos. O que fica certo da entrevista é a prioridade de Kamala Harris, o apoio e o reforço à classe média. Ricardo Silvestre é autor, investigador de ciência política, é também colunista do Observador. Bem-vindo, obrigada por estar connosco. Kamala Harris está a ter dificuldades em definir-se como candidata? Obrigado, Judith. É sempre um privilégio estar de volta. Na minha opinião, não. Ela, no seu discurso durante a convenção, ela apresentou um pouco a sua história pessoal, origem humilde, uma história de sucesso americano, onde ela soube até agora ser candidata. E agora na parte mais política, como tu estavas a dizer, ela apresenta-se como uma protetora da classe média, dos direitos das mulheres, um pouco a continuidade dos sucessos legislativos da administração de Biden. Uma coisa que eu gosto em particular, e não referiste, mas eu também sou da área das relações internacionais, ela é muito internacionalista, portanto, na linha de Woodrow Wilson, que é uma segurança coletiva entre a Europa e os Estados Unidos, diplomacia, hard power, e acabava por dizer que é candidata também da união e da alegria. Eu sei que isso é um pouco vibes, portanto, para os nossos ouvintes é um pouco uma impressão que ela dá, mas que é muito bem-vinda neste momento nos Estados Unidos, depois destes anos todos de Trump. Se me permitisses, desculpa, se me permitisses, deixa-me fazer só um pequeno reparo que eu acho importante, que é para pessoas como eu e tu que seguimos isto muito perto, é um pouco exasperante ver a vice-presidente a fazer tudo o que pode e, no entanto, nunca é suficiente. É sempre considerado que ficou aquém, ou que não deu tanta informação como devia, ou que não tem tanto conteúdo como precisa ter. Do outro lado, tens um candidato pelos republicanos que não percebe tarifas, não percebe de energias renováveis, não percebe como é que a economia funciona, como é que a inflação se controla, como é que o governo federal se relaciona com os Estados. E, no entanto, isto é o Trump a ser Trump, e andamos um pouco nesta vaga que é, ela tem um nível de exigência elevadíssimo e o outro candidato nem por isso. E vou continuar no nível de exigência porque no tópico da imigração houve uma mudança óbvia em relação àquilo que Kamala Harris disse sobre o tema em 2020, e se recuarmos antes, Kamala Harris tem um passado como senadora, portanto tem opinião pública e publicada desde esse tempo. Agora sim fala em problemas de segurança, como a imigração ilegal tem que ser travada, e este é um tópico muito importante nas eleições nos Estados Unidos. É um tópico em que Kamala Harris tem de afinar o seu discurso, isto porque Donald Trump vai atirar-lhe no debate estas questões, isso garantidamente. Sem dúvida, esse é um excelente ponto da tua parte. Ela tem que apelar a dois eleitorados. Um eleitorado que está francamente preocupado com a questão da imigração e da segurança na fronteira a sul, com o México, mas também, e como ela disse na entrevista da CNN com a Dana Bash, ela manter-se fiel aos seus valores. E neste caso, os Estados Unidos não pode ser uma fortaleza onde se separam as crianças dos pais e que se detêm pessoas sem qualquer hipótese de recurso, ou quando é que poderão ser libertadas. Haver a questão de, como ela dizia muito bem, também de perseguir-se aquelas pessoas que fazem o tráfico humano. Portanto, ela aí tenta apanhar um meio virtuoso, digamos assim, entre não ser demasiado agressiva, mas também não ser demasiado passiva, porque isso depois também custa-lhe o eleitorado e, como tu disseste, o Trump aproveita logo para dizer que é uma fraqueza dela. É muito curioso porque uma das novidades, ou pelo menos falou mais sobre isso, se vencer as eleições, Kamala Harris quer ter um membro republicano na sua administração. Não é uma novidade, mas, enfim, tendo em conta o momento em que se vive, de preto e branco, em que as coisas são todas muito extremadas, esta ideia de procurar um consenso, de procurar opiniões diferentes, não deixa de ser muito interessante. É, e novamente a apelar a eleitorado que ela precisa para ganhar a eleição, que é aquele eleitorado mais centrista, mais independente, ou republicano que está cansado de Donald Trump. E ela, aliás, como estás a dizer e bem, salvo seja o Partido Democrata, na convenção teve vários republicanos que foram lá dizer um voto nos democratas, neste caso, é um voto pela democracia, é um voto pela sanidade mental. Mas olha, como tu disseste também, e corretamente, não é novo, o Obama fez isso, os seus secretários de
Estado de Defesa eram sempre republicanos e agora o Biden também abria essa porta a consensos que eles chamam, portanto, across the aisle, ou seja, trabalhar com os outros coisa que, aliás, senadores aconteceu nas políticas de imigração e só não foram para a frente porque Donald Trump pediu que o Partido Republicano chumbasse, não é? Roubaste-me para o momento de estrelado que eu ia ter aqui, porque eu ia exatamente trazer isso que tu acabaste de dizer, porque cada vez, e para os nossos ouvintes, cada vez que o Trump acusar a candidata Biden ou o Partido Democrata ou a administração Biden ter falhado redondamente na questão da fronteira a sul, a verdade é, como estavas a dizer e muito bem, houve um senador republicano de Oklahoma que disse assim, ok, estas são as soluções, e as soluções eram, até diga-se passagem, muitas delas republicanas, no sentido em que é aqueles valores que os conservadores muito defendem. E aquilo foi chumbado porque, exatamente como tu disseste, o Trump disse, não, eu não quero dar uma vitória eleitoral a Biden no ano de campanha, portanto façam um favor de não aceitar essa legislação. E teria feito muita diferença essa legislação? Sim, porque ia meter muito mais polícias na fronteira, ia ter muito mais juízes para ver casos de asilo, ia ter mais dinheiro para ter instalações, ia tentar fazer com que os processos sejam mais rápidos, e agora está tudo em stand-by, apesar também, deixa-me dizer-vos dito, que os valores de pessoas que têm estado a chegar à fronteira e a atravessar a fronteira caíram a pique. Como é que isso se explica? Bom, uma questão há de sazonalidade, primeiro. Portanto, agora também estamos numa altura em que há mais emprego no México. Sim, e também é mais difícil estar a atravessar para a fronteira, porque o sul é bastante quente. Bastante quente a nível mesmo de temperatura, sim. entre outras coisas. E também porque, como tu disseste, tem havido muitos apoios a alguns dos países onde vem a maior parte dos migrantes, isso também tem ajudado. E a outra também, na minha opinião, é porque há muito mais uma questão agora de persuasão de não venham. Aliás, a própria Kamala Harris disse isso. Não venham porque não vão entrar assim tão facilmente como pensam. Kamala recusou-se a responder sobre a questão da raça, que foi trazida ao debate por Trump. Vai ser a estratégia de campanha de Harris não responder diretamente a Trump neste tipo de acusações? Deixá-la falar sozinha, se eu fosse diretor de campanha dela, a primeira coisa que eu fazia era dar-lhe um abraço grande, porque é exatamente o que ela tem que fazer. O Trump vai sempre tentar puxar a conversa para o lodo, para a cave, digamos assim, para usar uma expressão simpática. Portanto, vai tentar sempre fazer com que o debate seja o mais baixo possível. E ela teve muito bem na entrevista da CNN, porque quando a Dana Bash lhe disse o seu opositor, o candidato republicano, disse que você agora decidiu ser negra por uma questão de aproveitamento político. Ela disse, isso é sempre a mesma coisa, eu não tenho paciência. Próxima pergunta, se faz favor. Eu acho que essa é a estratégia certa, exatamente. Também repetiu várias vezes que os valores não mudaram, o que também serviu para vários tópicos, nomeadamente para Israel, a questão da guerra, de um acordo para libertar os reféns. Isto é um tema muito complexo para o Partido Democrata, porque é muito mais simples para o Partido Republicano resolver este tema do que para o Partido Democrata. E Kamala Harris está entre uma ala do partido que é contra aquilo que Israel está neste momento a fazer, e uma outra ala que, independentemente disso, quer apoiar Israel e quer continuar a ser um aliado de Israel. Como é que se agrada a gregos e troianos? Essa facção que tu dizes, que também é residual, diga-se, aliás, tu seguiste... Mas que estava na porta da convenção, não é? Tu seguiste isso, prometia-se que fosse 40 mil Sim, pessoas e que iam parar a Chicago e nada disso aconteceu. Mas é sem dúvida uma preocupação legítima. E eu acho que a Kamala, nesse aspecto, a senhora vice-presidente, candidata pelos democratas, ela não é minha amiga pessoal, mas ela está a manter uma coerência com aquilo que tem sido as políticas da administração Biden, que é, vamos apoiar Israel, quanto isso não há hipótese. Até a nível de armamento, se for preciso. Pronto, lá está, essa parte que estás a dizer, não, mais à esquerda, digamos assim, não gosta de ouvir isso, mas vai ter que o aceitar. Mas principalmente, e aqui fazendo o elogio, é essa parte do discurso dela, que é cessar fogo, paz, devolver, portanto, os reféns, parar os ataques a Gaza. E uma coisa muito importante que ela disse também na entrevista da CNN e no seu discurso, que é haver a solução dos dois Estados e o povo palestino ter a sua dignidade, a sua segurança. Vocal do que Biden sobre isso. Sim.
E ela disse, e são 3 palavras muito importantes a nível política, de ciência política: dignidade, segurança e autodeterminação do povo palestiniano. Que é uma coisa que, como tu sabes, vem desde Clinton. Sim. O problema é que nunca aliás, se resolve. dos acordos de paz Camp David. Exatamente. Com Clinton. Vês um contraste entre as duas campanhas nos últimos dias? Eu estou-me a rir, mas não devia, desculpa. O contraste é gritante. Deixa-me só dar 3 exemplos de 10 que eu podia dar nos últimos dias, como tu disseste muito bem. O candidato republicano foi novamente indiciado por 4 crimes contra os Estados Unidos da América. E isto depois do Supremo Tribunal ter dito, atenção, que atos oficiais não podem ser alvo de investigação criminal. Mesmo assim, o procurador especial foi a um júri. Portanto, ele pediu um júri especialmente, chegou ao júri e disse assim: isto são todas as provas que eu tenho de atos não oficiais. E esse júri disse: sim senhora, avance com o processo criminal porque há provas de facto que ele cometeu 4 crimes. O candidato dos republicanos, antes de ontem, e isto aqui enfim, é difícil dizer isto no ar e eu peço desculpa a ti e aos nossos ouvintes, mas ele publicou 3 posts na sua conta pessoal da rede social que ele tem, que é o Truther, que é o Truth Social. Um deles, ele dizia que a vice-presidente tem a carreira que tem porque faz sexo oral. E só isto devia ser o suficiente para este candidato ser escorraçado e não se apresentar mais. Mas não foi só isso, que os legisladores da Comissão de 6 de Janeiro deviam ser presos por traição, que o Obama devia ter julgamentos de tribunais marciais e, finalmente, e tu também estás a acompanhar, porque eu sigo no Twitter, a questão agora do cemitério militar em Arlington, onde a campanha de Trump e ele também desrespeita todas as regras, desrespeita todas as normas, tira uma fotografia que é absolutamente escandalosa a fazer o polegar dele e o sorriso, eu tenho certeza que os nossos ouvintes conhecem estas imagens dele, sobre as campas de soldados que morreram em combate, e inclusive vê-se a saber que houve inclusive violência física e verbal com uma senhora, coitadinha, estava a fazer o seu trabalho, a dizer assim: vocês não podem estar a filmar aqui porque os regulamentos o dizem. E essa senhora inclusive chegou a apresentar queixa à polícia, depois não apresentou uma queixa oficial porque ela tem medo depois que possa haver retaliações. Portanto, isto nos últimos 3 dias. E no entanto, ficamos a saber que Zuckerberg vai apoiar Donald Trump. É assim, essa também foi outra espetacular. Lá está, como eu disse, eu tinha para mais 10 ou 15. O candidato dos republicanos, o Sr. Trump, colocou um post a dizer assim: a Casa Branca em 2020 fez com que eu perdesse as eleições. A Casa Branca em 2020 era dele, ele é que era o presidente em 2020. Mas em relação às redes sociais, olha, da última vez que cá estive também falámos nisso, é uma situação mesmo muito complicada, exatamente como estavas a dizer. O Zuckerberg fez uma espécie de minha culpa, estava a antecipar as más notícias que vêm aí. O Elon Musk continua a fazer o Twitter um sítio bastante difícil de se ter um debate saudável lá dentro. Nomeadamente houve a utilização de fotografias agora de influencers europeias à sua revelia na campanha de Trump, precisamente no Twitter. Exatamente. E depois há toda a questão, como estavas a dizer, de desinformação, de informação maléfica mesmo, no sentido em que, como aconteceu em 2016, em 2020, tentar fraturar a sociedade americana, olha, a América dividida, através de todo o estilo de informação que é informação que depois... E essa é outra coisa, Judite, que é a informação que, na verdade, se tu fizeres uma investigação de 30 segundos... sabes perfeitamente que aquilo é tudo mentira, mas vivemos numa era agora, neste momento, que só vês o título e a partir daí acreditas em tudo o resto. Só mesmo para terminar, achas que esta entrevista muda alguma coisa? Essa é uma excelente pergunta. Para terminar, não no sentido em que a Kamala está neste momento com uma dinâmica vitoriosa. É verdade que pôs agora de parte aquela questão do pois, mas ela não dá entrevistas, agora deu entrevista. Claro que agora vai ser pois, mas ela não dá entrevistas ao vivo. E está de se alimentar por ele próprio, isso também é normal. Mas eu acho que não muda no sentido em que não acrescentou assim nada que fosse realmente extraordinário. Ela é uma excelente política, é uma excelente mulher, tem uma excelente carreira, portanto ela não precisa ter medo de falar com a imprensa. Aliás, o Rádio Observador deve a convidar para ver se ela vier aqui falar connosco um bocadinho. Quando ela quiser, fica feito o convite. Há várias questões que podem pôr depois desta entrevista. Entretanto, obrigada, Ricardo, por ter estado connosco mais uma vez. A outra é se as mudanças que Kamala Harris tem mostrado, sobretudo em relação ao passado, se são changes que possam ter implicações no dia das eleições, e por isso
isso ficamos com Changes, de David Bowie, no final desta América Dividida. Waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes.